Boa tarde a todos. Inicialmente, quero agradecer à comissão organizadora. E nós vamos falar sobre diagnóstico e tratamento da asma. Eu peço desculpa, talvez vou ter que correr um pouquinho, porque eu também estava achando que esse tempo seria um pouquinho mais. Vamos ver se a gente consegue falar dentro desse tempo. Bom, asma brônquica, por definição, é uma doença inflamatória crônica das vias aéreas, tá? Inferiores, caracterizados por alterações inflamatórias das vias aéreas, episódios repetidos de tosse, dispneia, sibilos e aperto do peito, limitação do fluxo aéreo irreversível e hiperresponsividade brônquica. Você vê que eu chamei a atenção aqui da doença inflamatória crônica. Isso aqui nós temos que estar na mente que, no final das contas, nós vamos ter que batalhar contra esse processo inflamatório crônico da asma, que, por definição, é uma doença inflamatória crônica. Bom, epidemiologia da asma. Afeta 10% da população mundial. A Organização Mundial de Saúde estima 300 milhões de asmáticos em todo o mundo, cerca de 250 mil mortes por ano no mundo. No Brasil, estima-se 20 milhões de asmáticos e 350 mil internações por ano. É a quarta principal causa de internação no SUS. Então, é uma doença de incidência muito alta e de preocupação, e muito preocupante, né, a nível governamental. Mecanismos patológicos: hipersecreção das glândulas brônquicas, edema inflamatório, broncoespasmo, remodelamento brônquico. Na realidade, assim, tem que ter em mente essas alterações, né, esses mecanismos patológicos. O tratamento vai estar em cima disso aí, né? Hipersecreção das glândulas brônquicas, né? Então, formação de muco, vamos ter que tirar a mucosidade. Edema inflamatório, vamos ter que combater, né, o processo inflamatório. Broncoespasmo, fazer broncodilatação. Remodelamento brônquico, nós vamos ter que estimular o processo regenerativo do mais fisiológico possível. Porque esse remodelamento brônquico, a cada vez que a pessoa tem asma, aumenta mais o processo inflamatório, o organismo vai trabalhar mais no sentido de regeneração e ocorre uma alteração estrutural da parede dos brônquios e muitas vezes esse próprio remodelamento piora a situação do paciente asmático. Aqui mostrando, né, um brônquio normal, né, a permeabilidade das vias aéreas. Aqui um brônquio asmático, você vê que tem edema, né, processo inflamatório, muco, formação de muco e músculo espessado, além de espessado, numa crise aguda, a contração da musculatura, e diminui a luz do brônquio e diminui a passagem do ar, aumentando a resistência da passagem do ar, que é um processo obstrutivo. Na patologia da asma e mediadores, né, a contração da musculatura lisa depende dessas substâncias ativas, né, histamina, leucotrienos, prostaglandinas, bradicinina, o PAF, fator ativador de plaquetas. Edema de mucosa também tem participação da histamina, leucotrienos, todas essas prostaglandinas, todas essas substâncias, né. É muito importante, esses mediadores, eles vão ter importância na fase inicial da crise de asma, né, e depois levando a uma fase mais tardia, que aí vai predominar processos inflamatórios, né, e vai ter uma infiltração celular, fatores ativador quimiotático para eosinófilos, destacando o eosinófilo, porque numa fase mais tardia é uma inflamação eosinofílica, né, a predominância de inflamação eosinofílica, presença de leucotrienos e interleucinas inflamatórias, e também secreção de mucos, a própria histamina, prostaglandina e leucotrienos. Bom, como eu falei na fase, a crise asmática, ela passa por duas fases, fase imediata e fase tardia, assim como nas doenças alérgicas tipo 1. Né? Então, o principal na fase imediata, a célula principal, o mastócito, mediadores, histamina, prostaglandina, leucotrienos, né, chamando a atenção da histamina, e vai promover o quê? Broncoespasmo. Então, a gente tem que ter em mente isso. Então, na fase imediata,
predomina o quê? Broncoespasmo. Então, nós vamos ter que trabalhar para promover uma broncodilatação. Na fase tardia, predomina o quê? Células eosinófilos, que libera proteína cationa eosinofílica, causando todo um processo inflamatório, já na fase tardia, que se a gente vai ver numa crise nessa fase, não vai sair só com broncodilatador, vai ter que entrar com corticoide para atuar no processo inflamatório. Então, na acupuntura, eu vou ter que pensar nesse sentido também, vou ter que atuar numa fase tardia, atuar no processo inflamatório. Então, isso aqui é importante a gente entender. Bom, etiofisiopatologia da asma, né? Então, existe um fator genético, uma grande participação de atopia, né? O ambiente, através dos antígenos, ou alergênios, que vai sensibilizar o indivíduo já geneticamente já predisposta, né? Uma sensibilização do sistema imune, uma IgE mastócito, ativação imune antígeno IgE mastócito, que é a liberação de mediadores inflamatórios e quimiotáticos, levando todas aquelas alterações patológicas que eu já falei do pulmão, causando um processo de uma inflamação crônica, hiperreatividade brônquica e limitação do fluxo aéreo. Clinicamente, tosse, dispneia, sibilância, aperto no peito, diagnóstico nosológico de asma. Então, aqui dá para entender. Aqui, né, os outros colegas já falaram, a Célia, né, uma reação de hipersensibilidade tipo 1 de uma forma esquemática, né, o antígeno é captado por uma célula apresentadora de antígeno, apresenta aos linfócitos T. Como o indivíduo é atópico, predomina o TH2, que vai, na presença de algumas interleucinas do perfil TH2, vai atuar no linfócito B, produzindo IgE, que essa IgE vai lá nos receptores dos mastócitos, que vai sensibilizar os mastócitos, que são receptores de alta afinidade para IgE, e, num segundo contato, vai deflagrar toda a reação alérgica, liberando mediadores, que aonde houver essa liberação de mediadores, vai ter a sintomatologia clínica. Se for na mucosa nasal, rinite. Se for na mucosa do olho, uma conjuntivite alérgica, né? Na mucosa brônquica, uma asma brônquica, e assim por diante. Diagnóstico da asma brônquica. De acordo com as diretrizes, tem como base diretrizes da Sociedade Brasileira de Pneumologia, quarta diretrizes brasileiras do manejo de asma e terceiro consenso brasileiro de asma. O diagnóstico clínico, temos como base diagnóstico clínico, prova de função pulmonar, avaliação alergológica. Então, essa é a base do diagnóstico da asma brônquica, né? E, de uma forma bem objetiva, né, a espirometria tem uma grande atuação no diagnóstico da asma. Tá? Um ou mais dos sintomas, né, dispneia, tosse, sibilância, um ou mais desses sintomas, né, já ajuda a nos definir a asma. Sintomas episódicos, desencadeados por irritantes inespecíficos e aeroalérgenos, piora à noite e melhora espontânea pelo uso de medicações específicas da asma. 3 ou mais episódios de sibilância no último ano, variabilidade sazonal, história familiar positiva para asma ou atopia. Então, né, o diagnóstico clínico, aí, de uma forma mais objetiva, a espirometria é muito importante para definir o diagnóstico da asma, porque a paciente que tem asma tem um distúrbio ventilatório obstrutivo, reversível, ou seja, ele tem uma resposta significativa ao broncodilatador, que o melhor indicador para isso nós temos o volume expiratório forçado do primeiro segundo e a relação VF1 barra capacidade vital forçada, né, que é o índice de Tifenot, que vai nos definir esse quadro obstrutivo. O pico de fluxo respiratório também vai nos auxiliar. Os testes cutâneos para a gente definir os fatores alergênicos que desencadeiam essas crises de asma, assim como fatores inespecíficos também. Tá? O diagnóstico através de teste cutâneo e IgE sérica específica. Tratamento medicamentoso, pus aqui, mas a gente não vai se ater desse fato. Tá? De alívio, medicamentos de controle e a imunoterapia. Bom, a asma brônquica, segundo a MTC, a patogenia, a gente tem que ter em mente o seguinte: falha na difusão da descida do feiti, falha na descida do Ti e falha do rim receber o Ti. São 3 coisas importantes que podem estar envolvidos e que, de acordo com isso, nós vamos estar direcionando o tratamento do paciente. Então, é fundamental isso aí.
Então, na etiofisiopatologia da asma, segundo, né, na MTC, você pode ter fatores de excesso, fatores de deficiência, né? Por exemplo, excesso, invasão de vento frio, vento calor, estagnação do GAN-TI, fogo de GAN, mucosidade e deficiência. FEI, PI, SHEN e GAN, né, em geral, sempre vai ter essa deficiência, e nas exacerbações agudas vão ter os fatores de excesso que vão atuar lá no pulmão, alterando a falha de difusão e descida do FEITI, causando essas alterações de inflamação, hiperatividade, limitação do fluxo, aparecendo a sintomatologia, de acordo com o diagnóstico que a gente falou, caracterizando uma asma no indivíduo, né? Então, aqui, de uma forma mais bem apresentada, de uma forma alérgica, né? O indivíduo alérgico que apresenta asma tem deficiência do sistema de defesa do TI, de FEI e SHEN. E como ele tem essa deficiência, ele fica predisposto a ter invasão de vento, porque o sistema de defesa dele está deficiente. Então, há invasões frequentes e repetidas de vento, que vai haver uma retenção crônica de vento, no caso aqui na asma, nos brônquios. O indivíduo já tem essa deficiência, não consegue expulsar, compromete a função do FEI, compromete a função da difusão do TI e da descida do TI. E se o indivíduo tem deficiência também do PI, levando mucosidade, comprometendo mais essa alteração pulmonar, da função do pulmão, levando inflamação crônica, hiperatividade, limitação do fluxo aéreo, causando broncoespasmo, hipersecreções e edema, e, clinicamente, tosse, dispneia, sibilância, caracterizando a asma. O diagnóstico da asma no MTC depende, né, dos sinais e sintomas, pulso e língua, que a gente vai identificar de acordo com os padrões, de acordo com o Zhang-Fu, e também de acordo com os fatores patogênicos, né? Então, dentro dos padrões de excesso, vamos chamar a atenção aqui, invasão de vento frio e invasão de vento calor. Normalmente, numa exacerbação aguda de asma, existe a invasão ou vento frio ou vento calor, de uma forma mais resumida, né? Com participação de outros fatores também. E nos padrões de deficiência, quase sempre vai estar presente deficiência do sistema de defesa do TI, de FEI e SHEN, né? Então, tem vários tipos de deficiência, do FEI, do PI, do SHEN, toda essa classificação, que de acordo com pulso, língua, sinais e sintomas, nós vamos definir esse padrão. E aí nós vamos estar tratando. Como princípio geral de tratamento da asma na MTC, devemos restabelecer as funções de difusão e descida do FEI-TI, restabelecer a função do SHEN em receber o TI, fortalecer FEI, PI e SHEN, que é fundamental, expulsar o vento retido clinicamente nas vias aéreas. Se eu fortaleço o FEI, o PI e o SHEN, nós vamos fazer com que o organismo do indivíduo expulse, né, esse vento retido cronicamente. Nos padrões de excesso, tratar manifestações, expulsar os fatores patogênicos. Nos padrões de deficiência, tratar a raiz e tonificar o TI do corpo. Então, aqui é o princípio de todo o tratamento, né, desses indivíduos. Muito bem. Restabelecendo a função de difusão de descida do FEI-TI, temos vários pontos, aqui são os pontos que a gente usa com mais frequência, não vou me ater muito por causa do tempo, tá? Restabelecer a função do SHEN em receber o TI, né? São esses pontos. Expulsar vento retido cronicamente nas vias aéreas, porque o vento está retido cronicamente, então temos que expulsar esse vento através desses pontos. E fortalecer o FEI, o PI e o SHEN. Então, você vê, nós estamos fortalecendo, tonificando o FEI, tonificando o PI, tonificando o SHEN com esses pontos padrões. Muito bem. Tratamento da crise aguda, né? Podemos usar esses pontos, né? O Jing Chuan, um ponto bem conhecido, e de acordo com o que venha apresentar. Bom, numa visão mais científica contemporânea da medicina ocidental, o tratamento da asma, nós temos que visar o desvio da resposta imune TH2 para TH1, porque a pessoa alérgica que apresenta asma alérgica ela tem uma predominância de TH2. Então, eu tenho que desviar, existe esse desequilíbrio, então eu tenho que modular esse linfócito, né, tirando o exagero da resposta TH2 e desviando para TH1. Aumentar a imunidade celular gama-interferon, que vai ajudar nesse desvio da imunidade. Aumentar o nível de IgG, diminuir o nível de IgE. Aumentar o ACTH e o cortisol. Isso aqui é fundamental para o controle do processo inflamatório, né? A gente sabe que, né, um dos melhores anti-inflamatórios é o cortisol. E promover broncodilatação. Então, aqui mostrando essa polaridade, né, do linfócito T, TH1, TH2, o alérgico tem deficiência nessa
tem um desequilíbrio, tá menos ativo o TH1 e mais ativo o TH2, então eu tenho que exacerbar o TH1 na pessoa alérgica, tá? E com isso vai produzir menos IgE, diminuir esse perfil dessas linfocinas inflamatórias. E, através de uma modulação neuroendócrina da resposta imune, a gente vai estar trabalhando nesse sentido. Tá? Os linfócitos expressam receptores, né, para hormônios, neurotransmissores, neuropeptídeos. Né? Isso aqui, o sistema nervoso autônomo é muito importante. A gente vê que o pulmão ele sofre influência, né, do sistema nervoso autônomo, sobretudo no adrenérgico, né, a nível de T2, T3, T4. Então, isso é muito importante para a gente, até mesmo para promover bronquodilatação. A acupuntura vai atuar... deixa eu olhar aqui. Vai ser... A acupuntura vai atuar na produção de IgE. Nós vamos mostrar alguns pontos que diminuem. Vai atuar no broncoespasmo, tá? Vai atuar no processo inflamatório, vai atuar nas citocinas. Tá? Tudo isso é possível a acupuntura atuar. Então, o objetivo do tratamento da asma é a inflamação das vias aéreas, é o fator mais importante na patogênese da fisiopatologia da asma. O principal objetivo do tratamento da asma é a diminuição ou controle da inflamação. Tá? Então, no processo inflamatório, nós vamos atuar pontos que liberam a CTH e cortisol. Segundo, né, alguns trabalhos que a gente, né, de alguns autores, né, IG4 e 36P7 é fundamental para a liberação do ACTH e, consequentemente, do cortisol, que vai ter efeito anti-inflamatório, controlando o processo inflamatório a nível brônquico. Né? Diminuir a IgE, aumentar o nível de IgG. Numa imunoterapia, é exatamente isso que a gente faz. E é possível, na acupuntura, a gente modular, embora não vamos trabalhar com coisas tão específicas ao alergênio, mas a gente vai conseguir dar uma certa modulada nesse sentido. Promover a bronquodilatação, principalmente, né, nas exacerbações agudas. Bexiga 12, 13 do maio 14, promove a bronquodilatação. Nós temos vários trabalhos mostrando isso aí. Tá? E o desvio de TH2 para TH1, modulando. Aqui você vai ver que nós vamos estar estimulando o baço, o rim, tá? Melhorando a imunidade celular do indivíduo. E até também estimulando o pulmão também. Né? Aqui é um trabalho de autores que investigou, né, os efeitos imunológicos da acupuntura chinesa na asma alérgica. Né? Ele trabalhou 20 pacientes tratados com pontos específicos para a asma, comparado com o grupo controle, tratado com ponto não específico para a asma. Né? Então, 12 sessões, 20 minutos, 4 semanas. Avaliou todos esses critérios, esses indicadores. Tá? Então, houve uma boa melhora do bem-estar em 79% do grupo da acupuntura. Né? Houve melhora da subpopulação de linfócitos, aumento CD3 e CD4, né? Diminuição significativa da interleucina 10, tá? Que é uma interleucina pró-inflamatória, e uma diminuição de eosinófila e aumento e proliferação linfocitária do indivíduo. A conclusão dos autores é que a acupuntura mostrou efeito significativo na imunomodulação da asma. Tá? Esse outro trabalho aqui, verificar o efeito do alívio da asma e comparar o efeito da acupuntura com moxa e acupuntura com ventosa. Ele monitorou através de espirometria e pique-fro. Então, houve melhora significativa da função pulmonar do grupo da acupuntura, e no estudo comparativo, a acupuntura com moxa foi melhor que a acupuntura com ventosa, segundo os autores. Ok? Estamos terminando, quase terminando. Esse trabalho desses autores, observação do efeito da acupuntura na asma. Você vê aqui que ele usou a bexiga 12, bexiga 13 e do MAI 14. Então, muitos autores têm, né, trabalhado com esses pontos na asma. E de acordo com a manifestação, tosse com escarro, P5, P9, muco profuso, tonificar o baço, né, REMAI 12 e 36, e assim por diante. Grande melhora, 43,2%, melhora notável, 54,9%, e nenhuma melhora, 1,8%. Então, foi um resultado bom. Aqui é um trabalho de uma pessoa especialista em asma, né, um chinês que trabalha bastante com asma. Ele usa os 3 principais pontos para a asma, bexiga 12, bexiga 13 do MAI 14. Só que ele faz o seguinte, ele usa assim,
3 pontos com combinação desses 3 pontos com ventosa, Indomar 14, conhecido como 3 pontos, 5 agulhas e uma ventosa. Então, ele trabalha nesse sistema. Tá? E conforme a sintomatologia, se usa esses outros pontos. Então, esse autor trabalha isso aí, né? 3 pontos, 5 agulhas e uma ventosa. Né? Trabalhando com bexiga 12 e bexiga 13 do MAI 14. Então, no MAI 14 ele faz a ventosa. E os outros são os pontos com agulha. A eficácia da acupuntura em doenças alérgicas, no caso da asma alérgica, parece estar relacionado com a ativação do eixo hipotálamo-hipófise adrenal, que resultou em aumento da produção de esteroides, segundo esses autores aqui. Então, isso é muito importante, que o processo inflamatório, né, é muito importante. Estou terminando aqui, sei que já deu tempo agora. Evidências de grandes ensaios clínicos randomizados, incluindo acompanhamento de medições de marcadores da inflamação, pode ser obtido para provar os efeitos imunológicos na acupuntura. Em relação à asma, a maioria dos relatos sugere que a acupuntura é efetiva, não é curada, mas aliviada, atuando melhor como medida profilática a longo prazo. Obrigado.